Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre uma tabela calendário, mais especificamente sobre como criar uma coluna informando se a data é um feriado ou não, ok? Então eu tenho aqui no meu editor de consultas uma tabela calendário. Você pode utilizar aí qualquer tabela calendário de algum projeto que você já tenha criado, ok? Para a gente criar e executar esse exercício aqui juntos. Então basicamente a gente vai criar uma coluna aqui que nos diga se essa data aqui da nossa tabela é um feriado ou não. Para determinar se é um feriado ou não, a gente vai utilizar uma API, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, a API do site calendario.com.br, vou deixar o link na descrição do vídeo. E essa API a gente consegue gerar um XML, como esse que vocês estão vendo aqui, com a lista de feriados de uma determinada cidade, ok? A gente sabe que os feriados variam de cidade para cidade, porque a gente tem feriados municipais, feriados estaduais aí, e a gente vai precisar informar um código da cidade, ok? A URL da API é essa daqui, você vai precisar de um token. Para você ter esse token, você vai digitar o seu e-mail aqui, ele vai enviar o código para você, ok? E com a URL que ele enviar para vocês, aqui vocês vão alterar o código da cidade. Também vou deixar na descrição do vídeo uma URL onde você pode consultar o código da cidade, ok? Basta você mudar o seu estado aqui na URL. Se eu digitar, por exemplo, São Paulo aqui, ele vai listar para mim todas as cidades de São Paulo e basta você buscar a cidade que você quer. E aqui tem a coluna de código do IBGE, ok? No próprio site do IBGE. No meu caso, vou utilizar essa URL aqui que vocês já estão vendo. O código está aqui da cidade de São Paulo. Eu vou copiar já com o token que ele enviou no meu e-mail. Eu vou copiar e nós vamos agora no nosso editor de consultas fazer o nosso exercício, ok? O primeiro passo é a gente criar uma função personalizada que nos diga se aquela data é um feriado ou não, para depois invocarmos essa função numa coluna personalizada. Então vamos lá. Para isso eu vou criar aqui uma nova consulta da web. Então vou clicar com o botão direito aqui, nova consulta, e vou escolher o web, ou você pode vir aqui em nova fonte, ok? E escolher o web e informar a URL que você tem. Eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl V no código que eu já havia copiado, vou dar um OK e ele vai trazer para a gente aqui um navegador onde a gente vai escolher essa primeira tabela, que é a tabela Event, ok? A gente vê aqui que ele traz para a gente uma lista já com todos os feriados para São Paulo, ok? No ano de 2018, que foi na URL quando eu colei, eu informei o ano de 2018, ok? Então vou marcar essa tabela, vou dar OK. E aqui a gente vai fazer algo bem simples, ok? A gente vai fazer algo bem simples, que é basicamente filtrar os feriados. Aqui ele traz para a gente várias datas e não necessariamente todos os feriados. Ele traz feriados facultativos, dias convencionais, como por exemplo dia da mentira, dia das mães, etc. Então a gente vai fazer um filtro aqui pelo que é feriado municipal, feriado estadual e feriado nacional, ok? Para isso a gente pode utilizar essa coluna type, escolher os feriados, ou aqui no type code escolher os três primeiros, 1, 2, 3, que são os códigos para os feriados exatamente. Então vou clicar em OK. Perceba que ele já vai filtrar aqui para a gente somente os feriados. A gente consegue ver aqui os feriados, ok? Conforme a cidade que a gente escolheu. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar converter essa nossa consulta aqui agora para uma determinada função personalizada. Por quê? Porque no nosso calendário, perceba que aqui quando a gente está buscando pela URL, ele nos permite utilizar apenas um ano específico, ok? Se a gente voltar lá no nosso editor avançado aqui, vocês vão ver que a URL tem um ano específico informado aqui. No nosso calendário pode ter datas de vários anos. Aqui no meu caso eu tenho datas de 2017 e 2018, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai converter isso aqui em uma função personalizada e a gente vai informar a data que a gente quer consultar. Primeiro passo, eu vou mudar o nome dessa minha consulta para verifica feriado, ok? E essa função, ela vai retornar para a gente verdadeiro ou falso. Eu vou passar uma data para ela. Se for feriado, ele retorna verdadeiro. Se for falso, ele não retorna nada. Ele retorna falso, ok? Se não for um feriado, retorna falso. Então vamos lá. Vou no editor avançado aqui dessa nossa consulta, depois de filtrado aqui os códigos, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos informar o único parâmetro que nós vamos ter aqui nessa nossa função personalizada. A gente coloca essa entre parênteses, como a gente já viu em outros exercícios. Vamos falar que o nosso parâmetro vai se chamar data, que é a data que eu vou passar, e ela é do tipo date, ok? Então a gente vai colocar assim, data as date. Isso aqui eu já especifico que essa data, esse parâmetro é do tipo data, date, e ele vai ter que obrigatoriamente formar uma data aqui. O que é o próximo passo? A gente vai alterar esse ano aqui, ok? Conforme a data que o cara informou aqui na nossa função. Se for um ano de 2017, aqui tem que ser 2017. Se for 16, 15 e assim por diante, a gente vai ter que mudar isso aqui. Então, para isso, eu vou criar uma nova variável aqui, logo acima de fonte, ok? Eu vou criar uma variável chamada ano, e eu vou falar o seguinte, ó. Essa variável, eu vou utilizar a função
personalizado, na realidade a função aqui da linguagem M chamada date.year, que ele traz para a gente um ano de uma data. De qual data? Da data informada aqui no nosso parâmetro, ok? Então isso aqui já traz para a gente tem que colocar uma vírgula aqui para separar, ok? Essa variável das demais. Porém, isso aqui ele traz para a gente como número, né? Essa função retorna um número, um number. E aqui a nossa URL tem texto, ok? Isso aqui, se vocês olharem pela aspas, é um texto. Então eu vou converter diretamente aqui, ó, utilizando a função text.from, o número do ano que ele traz aqui para a gente em um texto, ok? Para que eu possa concatenar diretamente aqui. Então eu vou apagar o 2018, vou abrir aspas e fechar aspas aqui. Vou dar um espaço aqui para a gente ver, vou concatenar duas vezes aqui para colocar a variável ano no meio. Então, basicamente, esse ano que está aqui é o nome da minha variável e eu estou concatenando isso aqui com a parte anterior da minha string, ok? E depois com a parte posterior da string, que é justamente o que a gente quer, ok? Isso aqui, então, já vai trazer conforme... traria para a gente a nossa tabela calendário conforme a data que eu informasse aqui. Se eu informar uma data de 2010, vai trazer a tabela de feriados de 2010, ok? Então vou dar um concluído aqui para vocês verificarem, ó. Ele vai gerar isso aqui para a gente como uma função, ok? E eu vou fazer o seguinte, vou digitar qualquer data aqui, ó. Vou digitar 15/8/2016. E a hora que eu mandar invocar, olha, ele vai gerar para a gente uma nova consulta. E olha lá, trouxe os feriados de 2016, ok? Já filtrado para a gente, olha, só 1, 2 e 3. Vou apagar isso aqui, que é só para vocês verem. E vou voltar lá na nossa lista de feriado, né, no Verifica Feriado, no editor avançado, no código que a gente estava. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? A gente já viu que a gente quer filtrar, né, pela data. Porém, depois que ele gerou para a gente a tabela com a lista, eu ainda vou fazer um novo filtro somente com a data que o cara informou aqui, para ficar somente a linha do feriado que ele informou. Se isso for um feriado, ok? Se for um feriado, vamos voltar lá novamente e mostrar o que eu quero para vocês. Por exemplo, dia 1/1/2017, vou mandar invocar. Se for um feriado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que basicamente filtrar e deixar somente a linha do feriado. Se eu mandar filtrar por 1/1/2017 aqui, só vai sobrar essa linha. Caso não seja um feriado a data que eu informar, não vai restar nenhuma linha nessa tabela. Então é isso que a gente vai fazer. Então voltando novamente lá no nosso Verifica Feriado, a gente vai vir aqui, olha, a gente já vai aproveitar uma linha que ele já criou pra gente, que é o linhas filtradas aqui, ó. Né, que ele faz a verificação para cada tipo de código quando é diferente de 4 e diferente de 9, ok? Que no caso são os que a gente tem. Na verdade, a gente tem que deixar 1, 2 e 3 aqui, né? A gente pode até já corrigir aqui, vai que aparecem outros códigos diferentes, ó. Quando o tipo de código, presta atenção, foi igual a 1, ok? And o tipo de código, eu vou corrigir aqui, ó. Alterando a lógica, né, do filtro, foi igual a 2, or, né, aqui no caso. Or foi igual a 2. Or o tipo de código foi igual a 3, ok? Então eu tenho isso aqui como o nosso primeiro critério. E eu agora ainda vou fazer assim, ó, and, ou seja, tem que ser um desses três, and, e a nossa data, ok? A nossa coluna data, que na realidade chama date, é uma coluna na nossa tabela que chama date, eu vou mostrar para vocês, foi igual a quem? Foi igual a data que eu informei aqui, ok? Ó, vou dar um concluído, vocês vão ver que a minha função nada muda. Se eu digitar, ó, 1/1/2017, a hora que eu mandar invocar, só vai ficar a linha de 1/1/2017, que está aqui, ok? Se eu remover isso aqui, ó, e invocar uma data que não é um feriado, por exemplo, 5/1/2017, a hora que eu invocar, ele retorna para mim uma tabela vazia, sem nada, porque não sobrou nenhuma linha para ser filtrada lá depois, para ser exibida depois que eu fiz o filtro, ok? Então vou editar o meu código aqui e basicamente isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar agora uma comparação, ok? Com a quantidade de linhas que tem. Se sobrou alguma linha, é porque é feriado. Se não sobrou, não é um feriado, ok? Então, para isso, eu vou colocar uma vírgula aqui, olha. Antes do in aqui, eu vou colocar uma vírgula para criar mais uma variável aqui, que eu vou chamar de quantidade de linhas, ok? E essa quantidade de linhas eu vou utilizar uma outra função da linguagem M, que é a função chamada table.rowCount, que me fala quantas linhas tem uma tabela. Qual é a tabela que eu quero? É justamente a tabela linhas filtradas, né, da etapa anterior aqui, ó. Ele vai me falar quantas linhas tem aqui. Então essa variável quantidade de linhas vai ter quantas linhas sobraram na nossa tabela. Feito isso, o que a gente quer que retorna? Se essa quantidade de linhas é maior do que 0, ok? Ou seja, se for maior do que 0, ele vai retornar verdadeiro, é porque é um feriado. Se não for maior do que 0, se for igual a 0, é porque não é um feriado, ele retorna false.
Então é basicamente essa comparação que eu quero que ele retorne. Vou dar um concluído, ok? Opa, ficou um erro aqui, vamos editar o nosso código, que na verdade é quantidade de linhas, né? A gente não tinha colocado quantidade só, vou dar um concluído. Agora sim a gente corrigiu. Vamos lá, depois feito isso, né? Então quantidade de linhas for maior do que zero, a nossa variável retorna verdadeiro ou falso. Vou digitar aqui, por exemplo, ó, dia 20/11 de 2018. Isso aqui é um feriado, tá? Vou clicar em invocar, tem que retornar verdadeiro. Olha lá, verdadeiro, ok? Vamos remover isso aqui. Vamos colocar uma data agora que não é um feriado. Olha, dia 5/1 de 2018, se eu invocar, ele retornou falso. Feito isso, ficou muito simples o que a gente tem que fazer agora. É só vir aqui na nossa tabela calendário, adicionar uma nova coluna, ok? Adicionar coluna personalizada, que a gente vai chamar de feriado. E vamos invocar a função verifica feriado, que foi a função que a gente criou, né? E o nosso único parâmetro é a data. Feito isso, vamos dar ok. E olha lá, vamos ver o resultado. Olha, verdadeiro para o dia 1, falso, falso. Se vocês forem olhar aí, ó, tem um verdadeiro aqui. Então, dia 25/1 é feriado, tá vendo? Que é a data do aniversário de São Paulo. E aqui a gente vai fazendo isso para todas as datas. Perceba que independente do ano, ele vai retornar aí o resultado corretamente, ok? Perceba que ele trouxe aqui pra gente, olha, sem um tipo. Normalmente as pessoas viriam aqui e fariam isso, ó, verdadeiro ou falso. Mas eu vou ensinar para vocês mais um macete, mais uma dica aqui no nosso canal, que é você poder já, quando adicionar o tipo, você já informar aqui, olha, alterando aqui na nossa barra de fórmula, qual que é o tipo. Então, olha, perceba que esse parêntese aqui é do verifica feriado, ok? Então, vou colocar uma vírgula e aqui eu já informo o tipo, ó, type, e o tipo que eu quero é o tipo logical, que é o tipo que é o booleano, né, o verdadeiro e falso. Vou dar um enter, perceba que ele já vai converter pra gente aqui, ó, sem a necessidade de adicionar uma nova etapa, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, só vou fechar e carregar aqui. Agora vocês têm uma tabela, calendário, que informa para vocês aí justamente se aquela data é um feriado ou não, ok? Vamos lá, não está aparecendo aqui. Agora sim, olha, se é um feriado ou não. Então todas as datas que são feriados, eu vou mandar classificar aqui, ó, por ordem crescente. Vamos em ordem decrescente. Olha lá, todos os feriados aqui na parte de cima, ó, 25 de dezembro, 20 de novembro, 15 de novembro, 2 de novembro. E aqui agora a gente já tem a nossa tabela com a coluna feriado. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica. Não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho aí para receber as notificações. Se você gostou, dê o seu joinha aí. Isso será subsídio para a gente continuar criando conteúdos aqui como esse. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!